Todo mundo sempre dá risadas com as trapalhadas da Peppa. Esse aí é o meu desenho! Mas você já percebeu que alguns dos episódios são incrivelmente chocantes? Comer frutas e legumes ajuda a manter a forma. E se eu te disser que tudo é só uma atuação dos próprios porquinhos? E que na verdade essas interações familiares não passam de fingimento? É o que descobrimos no episódio Terra da TV, na 6ª temporada. Nele, Peppa e sua família estão assistindo ao desenho preferido dela, o Super Batata. Logo no começo já tem um papo esquisito. A mamãe Pig tá cantarolando a música de abertura do Super Batata. E todos comentam que isso nunca muda, que sempre é a mesma no desenho. E que na vida real ninguém é daquele jeito, já que os atores são até mais altos. Papai Pig então convida todos para irem à Terra da TV, o local em que os programas são gravados. E chegando lá, a Peppa é convidada para aparecer em frente às câmeras. Ela, super animada, topa. E quando começa a atuar, fala todo aquele texto que a gente vê na abertura do desenho. Suzy e sua mãe até assistem esse episódio. E ela liga pra Peppa pra comentar. Essa foi uma ótima oportunidade pra porquinha. Mas então, todas as vezes que a gente vê a abertura, na verdade ela, seu irmão e seus pais estão atuando? O mais bizarro é que a protagonista pergunta se pode aparecer na TV de novo. E a Dona Coelha diz que agora ela pode estar na TV todos os dias, centenas e centenas de vezes. E quando fala isso, ela olha diretamente pra gente. Bizarro. Esse é só o primeiro de 11 momentos chocantes do desenho da Peppa Pig. Pega sua pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. O Papai Pig sempre quer se aventurar em coisas novas. E é por isso que ele decide saltar de paraquedas no episódio 6 da 7ª temporada. Ele faz isso junto à Mamãe Pig. Enquanto eles estão no avião se preparando para pular, a mamãe tá com muito medo. E tentando tranquilizá-la, ele vai bem na ponta da porta e cai lá de cima. É muito chocante a forma que ele cai, porque ele não saltou como era o planejado. Foi tudo um acidente. E ele cai sem o paraquedas. Mamãe Pig salta atrás dele e consegue agarrá-lo. Só que ele escorrega, cai na escola e quebra o teto do lugar. No final de tudo, o Senhor Touro ainda fala que eles precisam saltar de novo para arrecadar fundos e consertar o telhado da escola. Vê se aprende a ser mais cuidadoso, Papai Pig. E já que falamos do programa de TV, vamos comentar mais a respeito do protagonista, o Senhor Batata. Esse é um personagem muito amado pelas crianças, tolerado pelos adultos e muito famoso por dar dicas de bons hábitos alimentares. A música dele ressalta o quão importante é manter uma dieta equilibrada com vegetais. Até aí tudo bem, é uma boa dica mesmo. Mas o Senhor Batata, gente, também é um vegetal. Sendo assim, ele incentiva os animais a comerem a sua própria espécie. E nem tem como saber se ele é um tipo diferente de vegetal, já que ele é o principal e mais famoso dessa espécie que surge na série. Será que ele é o último dos vegetais, já que todos os outros foram devorados? Cara, isso é muito chocante de se imaginar. Saindo de um personagem amado, a gente vai pra um que é super suspeito. No episódio As Galinhas, uma coisa bizarra acontece. O vovô tá mostrando as galinhas aos seus netos e explicando pra eles como tudo funciona num sítio. Num determinado momento do episódio, ele comenta que em várias noites estão sumindo galinhas do seu galinheiro. E nesse momento, igual a um filme de terror, o vovô lança a lanterna pra um lado e o Senhor Raposa é iluminado. A forma que ele age é muito suspeita. E tudo dá a entender que é o Senhor Raposa quem tá devorando as aves. Isso é reforçado porque na vida real, raposas comem mesmo galinhas. E geralmente fazem isso de forma sorrateira durante a noite. Senhor Raposa, tem algo pra contar pra gente? No mundo de Peppa Pig, as coisas funcionam de uma forma parecida com o nosso. As crianças vão à escola, os adultos vão trabalhar e tudo segue nessa ordem. Mas uma coisa que sempre chama a atenção e que é muito diferente de nossa realidade é a interação que os animais têm entre si. Mesmo sendo de espécies diferentes, ser diferente não é um problema, já que eles lidam bem com isso.
Mas e quando se trata de animais predadores? Pessoal, em vários momentos do desenho, animais que seriam presas interagem com outros que seriam seus predadores. O que é o caso do Sr. Urso, o médico da cidade. Quando George fica doente, é ele quem o atende e dá tudo certo na consulta. Mas todo mundo sabe que na vida real, as coisas não sairiam tão bem assim, já que ursos são carnívoros, ou seja, o pobre George estaria em maus lençóis. Então a dúvida que fica é: como espécies tão diferentes vivem em harmonia no mundo de Peppa? A gente sabe que o Sr. Raposo é um animal que cede aos seus instintos e vai atrás de galinhas. Então será que isso acontece com outros moradores? Será que mesmo aparentando ser um urso contido, o doutor se alimenta de outros animais na surdina? Que medo! Se você também adora a Peppa e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag porquinho nos comentários. Falando em interações estranhas entre espécies, vamos pra uma que me dá arrepios só de lembrar. Em A Casa Nova, uma coisa muito chocante acontece entre o Papai Pig e o Sr. Lobo. Como todo mundo sabe, ele construiu várias casas. Ele tem uma profissão de arquiteto ou de engenheiro, conforme vemos no desenho. E uma das residências que ele construiu é a casa do Sr. Lobo. Até aí, tudo bem. Só que quando o papai vai entregar a casa ao seu cliente, a forma que ele fala é muito estranha. Ele fica animado quando vê que o arquiteto e a sua família são porquinhos. Além disso, ele ainda pergunta se a casa é feita de palha. O Papai Pig responde que é de tijolos. E então o Sr. Lobo pergunta pro Papai Pig do que a casa dele é feita. Tranquilamente ele responde que é feita de tijolos. Portanto, nem pense nisso. Gente, essa pode parecer uma conversa normal de um cliente preocupado com a resistência de sua casa. Mas tudo fica muito chocante quando a gente se lembra da história do lobo mau e dos 3 porquinhos. O lobo assopra a casa e devora os porquinhos. Ou seja, quando esse personagem perguntou do que a casa dele era feita, será que ele queria derrubar o lugar com o sopro? Eu nem quero imaginar o que aconteceria se a casa da família Pig fosse feita de palha. No episódio Carro de Bombeiro, alguns homens da cidade se reúnem para conversar e fazer um churrasco. Para esse encontro vão o Sr. Touro, Sr. Coelho, Sr. Pônei, Sr. Zebra e o Papai Pig. Esse dia tem tudo para ser bem legal. Uma tarde tranquila entre amigos. Mas aqui esconde algo bem chocante. Como eu já disse, a intenção deles é fazer um churrasco. Mas você pensou bem nisso? Como é que os animais vão fazer um churrasco? A zebra, o coelho e o pônei são vegetarianos. Tudo bem, mas e o Sr. Touro e o próprio Papai Pig? Eles meio que são o tipo de carne que é servida em vários churrascos. Com isso eu fico aqui pensando, esses 5 amigos vão fazer churrasco de quê? Se você sabe, deixa aí nos comentários que eu quero ver quem tem a resposta mais criativa. Como todo mundo sabe, a maioria das casas da cidade da Peppa são no alto de montanhas. E é comum a gente ver os moradores chegando em seus lares de carro, já que deve ser bem difícil alcançar o topo a pé. Só que tem uma família que vive exatamente o oposto. Os coelhos vivem numa casa subterrânea. Para chegar lá é necessário andar sob o solo, e o trajeto é até escuro de tão fundo que eles vivem. Eles são coelhos, então é algo que não parece incomodá-los. Mas é muito estranho que todos, exceto essa família, vivem em casas iluminadas no alto de montanhas. Não podemos esquecer que todos são animais e eles vivem como humanos. Então essa família não precisa viver sob a terra só porque isso é algo que os coelhos fazem. Será que eles sofrem alguma discriminação e são afastados pelos outros moradores? Isso até parece afetar as crianças, já que o Richard Coelho tem medo de escadas, conforme sua irmã Rebecca Coelho explica a Peppa. É como se ninguém desse atenção a essa família. E se você também adora a Peppa e tá se surpreendendo com esse vídeo, já clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho e aproveite! Falando em falta de atenção, você já deve ter percebido que quando o Papai Pig anda, o chão treme. Isso ocorre em todos os episódios e já se tornou normal pra gente. Mas você já percebeu que os outros personagens não parecem notar isso? Ninguém nunca comenta nada. Será que todos têm vergonha de falar pro Papai Pig perder uns quilinhos? Como todo mundo sabe, Peppa é a irmã mais velha do George. Mesmo não ficando claro qual a diferença de idade entre os dois, é evidente que são alguns anos. Só que sabendo disso, como que os dois estudam na mesma classe e fazem as mesmas atividades? Estranho, não é? Bom, a resposta para isso pode te chocar, mas existe uma teoria de que a Peppa tem problemas de aprendizado.
e por isso ela tá alguns anos atrasada na escola. É claro que poderia ser o caso do George estar adiantado e ser super inteligente, mas se isso fosse verdade, seria dito no desenho. Na verdade, a família Pig parece saber que Peppa tem esse déficit, mas eles não falam disso o tempo inteiro para não desmotivá-la. Na verdade, eles a encorajam a continuar estudando e soltando a imaginação. No episódio Tesouro do Mar, Peppa e George estão acampando com a vovó e o vovô na beira da praia. Num determinado momento, as crianças e a vovó vão brincar de água e encontram uma garrafa com um bilhete dentro. A carta é de uma criança que conta que tá de férias com sua mamãe e seu papai. É assinada por Red Coelhinho e tem o número de telefone dele. Peppa pede pra ligar pra ele e a vovó faz isso. E quem atende é o vovô Red. O mais surpreendente nesse episódio é que foi ele quem escreveu ela há 100 anos. E se quando escreveu ele já tinha uns 8, qual é a idade dele? É incrível quantos momentos chocantes tem esse desenho tão legal. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!